O que aconteceria se as histórias que contamos sobre nossas origens estivessem incompletas? E se, espalhada pelas ruínas de nosso passado, nas linhas silenciosas de monumentos de pedra e nos hieróglifos desbotados de tumbas esquecidas, existisse uma camada de conhecimento que apenas agora estamos começando a decifrar? Um conhecimento que não está escrito em livros, mas gravado no próprio céu. Por milênios, olhamos para as estrelas e vimos deuses, mitos e calendários. Mas e se as civilizações antigas vissem algo mais? Um código complexo, uma linguagem de luz e movimento, que continha uma sabedoria profunda sobre o cosmos e nosso lugar nele. Uma sabedoria que, em grande parte, se perdeu nas brumas do tempo. Esta é uma jornada para redescobrir esse conhecimento perdido, para decifrar o código secreto das estrelas que nossos ancestrais liam com tanta clareza. Se você se fascina por jornadas como esta, que desvendam os cantos mais profundos do conhecimento, considere estar conosco nesta exploração contínua. Nossa busca por respostas é constante, e ter a sua companhia torna a viagem mais significativa. Nossa busca começa não em uma civilização específica, mas em um impulso humano universal, tão antigo quanto a própria consciência. O ato de olhar para cima durante a noite. Imagine-se em um mundo sem a poluição luminosa das cidades modernas. Um mundo onde a Via Láctea não é uma mancha tênue, mas uma faixa ofuscante de luz, um verdadeiro rio celestial que corta a escuridão de uma ponta a outra. Nesse cenário, o céu noturno não é um pano de fundo. Ele é o evento principal. É um relógio, um mapa e um livro sagrado. Tudo ao mesmo tempo. Cada ponto de luz, cada movimento sutil dos planetas contra o fundo de estrelas fixas, cada ciclo da lua, do nascimento à plenitude e à morte, não eram apenas fenômenos astronômicos, eram mensagens. A regularidade dos céus oferecia a única promessa de ordem em um mundo de caos, de estações imprevisíveis, de vida e de morte. A capacidade de prever o retorno de uma constelação no horizonte antes do amanhecer significava saber a hora certa de plantar ou de colher. Prever um eclipse não era apenas uma proeza intelectual, era possuir um poder quase divino. Antes mesmo da escrita, antes das grandes pirâmides ou dos zigurates, nossos ancestrais distantes já estavam registrando esse conhecimento. Eles o gravaram na paisagem. A arqueoastronomia, o estudo do como os povos do passado compreendiam e utilizavam os fenômenos celestes, nos revela um quadro fascinante. Pense em Newgrange, na Irlanda. Uma tumba megalítica com mais de 5.000 anos, mais antiga que Stonehenge e as pirâmides de Gizé. Sua entrada não foi posicionada ao acaso. Ela foi perfeitamente alinhada para que em um único dia do ano, do solstício de inverno, o sol nascente envie um feixe de luz que penetra por uma abertura estreita e ilumina a câmara funerária, principal por cerca de 17 minutos. Para aquelas pessoas da Idade da Pedra, aquele momento não era apenas um marcador de calendário, era um evento sagrado, um símbolo poderoso do renascimento do sol, da vitória da luz sobre a escuridão no dia mais curto do ano. Era uma arquitetura que dialogava diretamente com o cosmos. Pense em Stonehenge na Inglaterra. Por séculos, foi visto como um templo druida, mas sua verdadeira natureza é muito mais antiga e complexa. Suas pedras maciças estão alinhadas com uma precisão impressionante. Aos solstícios de verão e de inverno, o círculo de pedras funciona como um imenso observatório a céu aberto, um computador analógico de pedra projetado para mapear os ciclos do Sol e talvez até mesmo os ciclos mais complexos da Lua, permitindo a previsão de eclipses. Construir algo em tal escala, transportando pedras de dezenas de toneladas por centenas de quilômetros, exigiu um esforço geracional imenso. Um esforço que só se justifica
se o conhecimento que ele proporcionava fosse de vital importância para a sobrevivência e para a estrutura espiritual daquela sociedade. Eles não estavam apenas marcando o tempo, estavam se inserindo na ordem cósmica, participando ativamente da dança celestial. Essas estruturas de pedra são como as primeiras letras de um alfabeto perdido. Elas nos mostram que a astronomia não nasceu com os gregos ou com Copérnico. Ela nasceu ao redor de fogueiras, em comunidades pré-históricas que, ao observarem o balé silencioso das estrelas, encontraram significado, ordem e um senso de pertencimento a algo muito maior que elas mesmas. Cada círculo de pedra, cada tumbalinada, é um testemunho de uma ciência que era inseparável da religião, da arte e da própria vida. Eles não estudavam o universo como algo separado deles. Eles se viam como parte integrante de um cosmo, vivo e pulsante, onde os eventos na Terra eram um reflexo direto dos acontecimentos no céu. O macrocosmo e o microcosmo eram um só. Este era o fundamento do código. A crença de que decifrar os movimentos dos céus era decifrar o destino dos homens e a vontade dos deuses. Esses primeiros astrônomos anônimos nos deixaram um legado profundo, mas silencioso. Sua sabedoria estava embutida na orientação de seus templos e na posição de seus megálitos. Mas o que aconteceu quando esse conhecimento silencioso encontrou uma nova e revolucionária tecnologia? A escrita. O que aconteceu quando uma civilização decidiu não apenas alinhar pedras com as estrelas, mas começar a registrar sistematicamente seus movimentos em tábuas de argila, noite após noite, século após século, para encontrar o próximo capítulo na história deste código secreto. Nossa jornada nos leva para o crescente fértil, para a terra entre os rios Tigre e Eufrates. É lá, na antiga Mesopotâmia, que o balé silencioso das estrelas foi, pela primeira vez, traduzido para a palavra escrita. Foi lá que a astrologia e a astronomia nasceram como irmãs siamesas, dando início a uma busca por conhecimento que nos levaria, milênios mais tarde, às estrelas que eles tanto reverenciavam. Qual foi o primeiro segredo que os céus da Babilônia sussurraram para aqueles escribas atentos? A resposta está guardada em tábuas de argila, esperando para ser lida. Nossa jornada em busca do código secreto das estrelas nos leva agora das silenciosas paisagens megalíticas da Europa para o coração pulsante da civilização, para a terra entre rios, conhecida como Mesopotâmia. Se as pedras de Stonehenge foram as primeiras letras de um alfabeto cósmico, foi aqui, sob os céus claros do que hoje é o Iraque, que as primeiras frases e parágrafos foram escritos. As civilizações que floresceram aqui, os sumérios, os acádios, os assírios e, acima de todos, os babilônios, não apenas observavam o céu, elas o interrogavam. Para eles, o universo era um grande estado divino, e cada planeta uma divindade com vontade e personalidade próprias. O Sol era Shamash, o deus da justiça. A Lua era Sim, o deus da sabedoria. Vênus era Ishtar, a deusa do amor e da guerra. E os movimentos desses doces planetas pelo céu noturno não eram aleatórios. Era uma forma de comunicação divina, um roteiro celestial. O que os babilônios chamavam de escrita do céu. Imagine um sacerdotestrânamo babilônico no topo de um zigurat, uma imensa pirâmide de degraus que se erguia sobre a cidade poeirenta. No silêncio da noite, longe das tochas da cidade, seu trabalho era um ato de devoção e de ciência. Ele não tinha telescópios, apenas seus olhos nus e instrumentos simples de observação, como o gnomon, para medir sombras, e a clepsidra, o relógio de água, para medir o tempo, noite após noite, ano após ano, geração após geração. Eles registravam o que viam em pequenas tábuas de argila úmida,
usando uma escrita em forma de cunha chamada cuneiforme. Milhares dessas tábuas sobreviveram ao tempo, e elas nos revelam a profundidade e a paciência de sua busca. Elas contêm registros meticulosos do nascer e do pôr de Vênus, listas de eclipses lunares e solares, e observações detalhadas do movimento dos planetas, através de uma faixa específica do céu. Foi aqui que uma das invenções conceituais mais duradouras da história nasceu: o zodíaco. Para nós, hoje, o zodíaco está associado à astrologia de horóscopo, mas para os babilônios, sua função era muito mais prática e profunda. Eles notaram que o Sol, a Lua e os planetas pareciam viajar sempre por um mesmo caminho no céu. Para mapear esse caminho, eles o dividiram em 12 segmentos iguais, cada um marcado por uma constelação proeminente: Áries, Touro, Gêmeos. Essas não eram apenas figuras mitológicas, eram marcadores de um grande sistema de coordenadas celestes. O zodíaco era uma régua divina, uma forma de medir a posição dos doces planetas e prever suas trajetórias futuras. Ao saber em qual constelação do zodíaco um planeta estava, o sacerdote astrônomo podia interpretar a mensagem divina correspondente. Essa prática, conhecida como adivinhação celestial, era o centro do poder estatal e religioso. No céu estavam intrinsecamente ligados aos eventos na Terra, especialmente ao destino do rei e do reino. Um eclipse lunar, por exemplo, era um presságio extremamente negativo, geralmente visto como um ataque ao rei. Se os sacerdotes astrônomos conseguissem prever um eclipse, eles poderiam realizar rituais para proteger o monarca, ou até mesmo, em casos extremos, colocar um rei substituto no trono durante o período do perigo, para que o ataque divino caísse sobre o substituto e não sobre o verdadeiro governante. O conhecimento do Código Celestial era literalmente uma questão de vida ou morte. Um cometa que aparecia no céu, um halo ao redor da Lua, a cor de Júpiter em uma determinada noite, tudo era uma palavra, uma cláusula na sentença divina, que precisava ser lida e interpretada corretamente. A grande conquista dos babilônios não foi apenas a observação, mas a matematização da astronomia. Por volta do ano 500 antes da Era Comum, eles deram um salto revolucionário. Eles perceberam que os movimentos complexos dos planetas não eram apenas cíclicos, mas poderiam ser descritos e previstos usando aritmética. Eles desenvolveram procedimentos matemáticos sofisticados, algoritmos complexos registrados em tábuas cuneiforme, que lhes permitiam calcular as posições futuras dos planetas sem sequer precisar olhar para o céu. Eles haviam decifrado a sintaxe do código. Eles podiam prever, com uma precisão notável para a época, quando um planeta se tornaria visível, quando ele iniciaria seu movimento retrógrado aparente, ou quando ocorreria a próxima lua nova. Esta foi a primeira vez na história da humanidade que a ciência foi usada para fazer previsões quantitativas e testáveis sobre o mundo natural. A astronomia matemática, a base de toda a ciência que viria depois, nasceu nos terraços dos zigurates da Babilônia. Os babilônios, portanto, leram o código secreto das estrelas como uma linguagem de presságios, uma janela para a vontade dos deuses que governava o destino dos reinos. Sua abordagem era pragmática, matemática e profundamente religiosa. Mas eles não foram a única grande civilização do mundo antigo a construir sua sociedade em torno do cosmos. Longe dali, nas margens férteis de um outro grande rio, o Nilo, uma civilização diferente olhava para o mesmo céu noturno e via um código com um significado completamente diferente. Para os antigos egípcios, as estrelas não eram apenas mensageiras do destino diário. Elas eram um mapa
para a eternidade. Elas não ditavam apenas a vida do rei, mas garantiam sua imortalidade. Como essa cultura obcecada pela vida após a morte e pela ordem divina interpretou o mesmo balé celestial, nossa jornada continua, seguindo o curso do Nilo em direção às pirâmides, onde o seu código das estrelas foi usado não para prever o futuro na Terra, mas para construir um caminho eterno em direção aos céus. Deixamos para trás os zigurates da Mesopotâmia, onde o céu era um texto de presságios a ser lido, e viajamos para o oeste, para a terra do Nilo, um reino que se erguia do deserto como um milagre de juncos e água. Aqui, no Antigo Egito, encontramos uma interpretação completamente diferente do código celestial. Se para os babilônios as estrelas ditavam o destino flutuante dos reis, para os egípcios, elas prometiam a permanência, a ordem imutável e um caminho para a vida eterna. O céu noturno não era um livro de mensagens a serem temidas, mas um mapa divino, um guia para a jornada da alma após a morte, e a garantia de que, assim como o sol renascia a cada manhã, a vida sempre triunfaria sobre o fim. A chave para decifrar o código egípcio reside em um conceito fundamental que permeava cada aspecto de sua civilização: Maat. Maat era a deusa da verdade, da justiça e da harmonia. Mas era também o próprio princípio da ordem cósmica. Era a força que mantinha o universo em equilíbrio, que garantia o nascer do sol, as estações do ano e a cheia anual do rio Nilo, da qual toda a vida egípcia dependia. O papel do faraó na terra era ser o guardião de Maat e astronomia. Era a ferramenta pela qual ele podia demonstrar e manter essa ordem divina. A observação dos céus não era, portanto, uma busca por presságios de mudança, mas uma confirmação da estabilidade eterna do cosmos. Nenhum corpo celeste era mais importante para os egípcios do que a estrela que eles chamavam de Sopdet, e que nós conhecemos como Sírius, a estrela mais brilhante do nosso céu noturno. Por 70 dias, Sírius desaparecia do céu, oculta pelo brilho do sol. Seu retorno em um evento conhecido como o nascer helíaco, quando ela reaparecia brevemente no horizonte oriental pouco antes do amanhecer, era o momento mais crucial do hino egípcio, pois este evento celestial coincidia, de forma precisa e previsível, com o início da inundação do Nilo. O reaparecimento de Sírius era o sinal divino de que as águas vivificantes estavam a caminho, prometendo fertilidade e abundância. Era o verdadeiro ano novo. Com base nesse ciclo, os egípcios criaram um dos calendários solares mais precisos do mundo antigo, com 365 dias, um feito de observação e cálculo que lhes permitiu organizar sua agricultura, sua administração e sua vida religiosa com uma ordem impecável, um reflexo terrestre de Marte. Mas a influência das estrelas ia muito além do calendário. Ela estava gravada na própria arquitetura de seus monumentos mais duradouros. As pirâmides de Gizé, as tumbas maciças dos faraós da Quarta Dinastia, são um testemunho dessa cosmologia. Por muito tempo acreditou-se que sua orientação, com os lados perfeitamente alinhados aos pontos cardeais, era apenas um feito de Angne. Hoje, sabemos que seu projeto é muito mais profundo. A chamada teoria da correlação de Órion, embora debatida, sugere que o layout das 3 pirâmides no platô de Gizé espelha o alinhamento das 3 estrelas do cinturão de Órion. Para os egípcios, a constelação de Órion era Sa, a manifestação celestial do deus Osíris, o senhor do submundo e da ressurreição. As pirâmides, portanto, não seriam apenas tumbas, mas máquinas de ressurreição, projetadas para conectar o faraó falecido diretamente com sua contraparte divina nos céus. Evidência mais intrigante dessa intenção está dentro da grande pirâmide de Quéops. Dela partem 4 poços estreitos,
antes considerados meros dutos de ventilação. Hoje, a arqueoastronomia revelou que esses poços são alinhamentos celestes de uma precisão espantosa. Os poços da Câmara do Rei apontam diretamente para as estrelas do cinturão de Órion-Osíris e para a estrela Tubã, que na época era a estrela polar. Os poços da Câmara da Rainha, mais abaixo, apontam para Sírius, a deusa Ísis, esposa de Osíris, e para a constelação da Ursa Menor. A interpretação é de tirar o fôlego. Esses não eram dutos de ar, mas caminhos para a alma. Eram túneis estelares, projetados para guiar o espírito do faraó para fora da pirâmide, em direção às estrelas circumpolares. As estrelas que, para os egípcios, eram as imortais, pois nunca se punham abaixo do horizonte. O faraó, ao morrer, não apenas viajava para o céu, ele se tornava uma estrela, juntando-se aos deuses na sua jornada eterna pelo cosmos. Assim, enquanto os babilônios liam nas estrelas um roteiro em constante mudança para os vivos, os egípcios viam nelas um manual eterno e imutável para os mortos. O Código Celestial egípcio era um conjunto de instruções para a imortalidade. Uma promessa de que a ordem vista nos céus poderia ser replicada na vida após a morte. Sua ciência era uma ferramenta a serviço de sua fé, e seus monumentos, uma ponte entre a Terra e as estrelas. Eles nos deixaram uma visão do cosmos onde a arquitetura, a religião e a astronomia eram uma única e inseparável busca pela eternidade. Até agora, nossa jornada nos mostrou duas grandes interpretações do Código Celestial: a linguagem do destino na Mesopotâmia e o mapa da eternidade no Egito. Ambas eram baseadas em observação paciente e em uma profunda fé na conexão entre o céu e a terra. Mas o que aconteceria quando uma nova civilização surgisse? Uma que olhasse para os mesmos pontos de luz, não com os olhos da fé ou do medo, mas com os olhos da pura razão. O que aconteceria quando o Código das Estrelas fosse abordado não como uma mensagem divina a ser interpretada, mas como um problema geométrico a ser resolvido? Nossa busca nos leva agora, através do Mediterrâneo, para as ilhas e costas da Grécia Antiga, onde uma revolução no pensamento mudaria para sempre nossa relação com o universo e lançaria as bases para a ciência como a conhecemos. Os deuses estavam prestes a ser substituídos pela geometria. Deixamos para trás as areias do Egito, onde as pirâmides apontavam como flechas para um céu de deuses e vida eterna, e navegamos pelas águas azuis do Mediterrâneo. Nossa jornada em busca do código secreto das estrelas nos leva agora a uma terra de costas rochosas e oliveiras, um lugar onde uma nova e perigosa ideia estava tomando forma. A ideia da razão. Na Grécia Antiga, uma revolução sísmica no pensamento humano começou. Pela primeira vez, um grupo de pensadores olhou para o céu noturno e, em vez de perguntar quem move as estrelas, eles ousaram perguntar o que move as estrelas. A busca por explicações não mais se contentava com a vontade dos deuses do Olimpo. Ela exigia causas naturais, princípios lógicos e, acima do tudo, uma nova e poderosa linguagem para descrever o universo. A matemática, a transição, foi gradual, mas inexorável. Ela começa no século VI, antes da Era Comum, com figuras como Tales de Mileto. Tales é creditado por ter previsto um eclipse solar, usando o conhecimento e os ciclos que os babilônios haviam meticulosamente registrado por séculos. Mas sua verdadeira contribuição foi um salto conceitual. Ao prever o eclipse, ele não o apresentou como um presságio divino, mas como um evento natural e previsível, um mecanismo do cosmos. Ele ousou sugerir que a água era o princípio fundamental de todas as coisas, uma primeira tentativa de explicar o mundo sem recorrer à mitologia. Este foi o nascimento da ciência e da filosofia ocidentais,
menos a crença de que o universo não era apenas um palco para o drama divino, mas um sistema ordenado e compreensível, um cosmos. Foi com Pitágoras e seus seguidores que essa ideia de ordem atingiu uma nova dimensão. Para os pitagóricos, o universo não era apenas ordenado, ele era fundamentalmente matemático. Eles acreditavam que os números eram a essência de toda a realidade. Ao estudarem as harmonias musicais, descobriram que as relações entre as notas que soavam agradáveis podiam ser expressas por razões numéricas simples. Eles extrapolaram essa descoberta para todo o universo. Se a música era uma harmonia audível, então o movimento dos planetas deveria ser uma harmonia silenciosa, uma música das esferas. Eles foram os primeiros a propor que a Terra era uma esfera, flutuando livremente no espaço, e que os planetas, incluindo a Terra, se moviam em órbitas circulares. O círculo, a forma geométrica mais perfeita, era a única trajetória digna de corpos celestes. O código das estrelas, para Pitágoras, não era uma linguagem de presságios ou um mapa para a vida após a morte. Era uma sinfonia matemática, e compreendê-la era se aproximar da alma do próprio cosmos. Essa obsessão com a perfeição geométrica foi aprofundada por Platão. Para ele, o mundo que percebemos com nossos sentidos era apenas uma sombra imperfeita de um mundo de formas ideais e eternas. O verdadeiro trabalho do filósofo e do astrônomo era usar a razão pura e a geometria para compreender essa realidade superior. Ele famosamente desafiou os matemáticos de sua época a salvar as aparências, ou seja, a criar um modelo geométrico do universo que pudesse explicar os movimentos aparentemente erráticos dos planetas, usando apenas as formas mais perfeitas, o círculo e a esfera. O desafio de Platão deu início a uma tradição de 200 anos de construção de modelos cosmológicos. O primeiro a responder de forma abrangente foi seu aluno, o Daxo do Cênido, que imaginou um complexo sistema de esferas concêntricas, todas girando em eixos diferentes, para explicar as trajetórias planetárias. Era um modelo de grande elegância matemática, mas, se puramente abstrato, foi o maior aluno de Platão, Aristóteles, quem pegou essas ideias geométricas e as transformou em um sistema físico, um modelo do universo que dominaria o pensamento ocidental. Por quase 2000 anos, para Aristóteles, o universo era finito, esférico e geocêntrico. No centro de tudo, imóvel, estava a Terra. Ao redor dela, em esferas cristalinas perfeitas, giravam a Lua, o Sol e os 5 planetas conhecidos. Além de tudo, estava a esfera das estrelas fixas, e para além dela nada, ou talvez o primeiro, motor, a causa primeira de todo o movimento. Ele dividiu o cosmos em 2 reinos distintos. O reino sublunar da Terra-Lua era o mundo da mudança, da imperfeição, composto pelos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. O reino celestial, da Lua para cima, era o mundo da perfeição da eternidade, onde os corpos celestes eram feitos de um 5º elemento divino e imutável, o éter. O modelo de Aristóteles era uma síntese poderosa de filosofia, física e astronomia. Ele era intuitivo menos afinal, não sentimos a Terra se mover, e era esteticamente satisfatório. Ele respondia a todas as perguntas e colocava a humanidade, literalmente, no centro de tudo. Os gregos, portanto, mudaram radicalmente a natureza da nossa investigação. Eles transformaram o código das estrelas. Deixou de ser uma linguagem divina a ser interpretada para se tornar uma estrutura física a ser modelada. Eles nos deram a ideia de que o universo poderia ser contido na mente humana através da lógica. Eles inventaram o próprio conceito de um modelo científico. Faça isso. Eles silenciaram os deuses e os substituíram por esferas, círculos e leis naturais. Foi uma das maiores conquistas intelectuais da história da humanidade.
No entanto, essa busca pela perfeição geométrica e a insistência em um modelo centrado na Terra criaram seus próprios problemas. À medida que as observações se tornavam mais precisas, o elegante sistema de esferas de Aristóteles começava a falhar. Ele não conseguia explicar por que os planetas às vezes pareciam mais brilhantes e outras vezes mais escuros, ou por que suas velocidades pareciam variar. O modelo era belo, mas não correspondia perfeitamente à realidade observada. Uma crise estava se formando. Para salvar as aparências, modelos cada vez mais complexos seriam necessários. Mas e se a premissa fundamental estivesse errada? E se a Terra não fosse o centro de tudo? Nossa jornada nos leva agora para uma nova cidade. O maior centro de conhecimento do mundo antigo, Alexandria, no Egito, lá, sob o domínio grego. Uma nova geração de astrônomos, armados com a geometria de Euclides e séculos de dados babilônicos, daria o próximo passo ousado, propondo uma ideia tão radical que seria esquecida por mais de 1500 anos. Deixamos a Atenas de Platão e Aristóteles, onde a filosofia havia imposto uma ordem geométrica e terrestre ao cosmos, e viajamos para o sul, para a Foz do Nilo, para uma cidade que se tornaria o cérebro do mundo antigo. Alexandria, fundada por Alexandre o Grande, esta cidade egípcia com alma grega era um caldeirão de culturas e ideias. Seu coração era a lendária Biblioteca de Alexandria, uma instituição que não era apenas um repositório de rolos de papiro, mas um centro de pesquisa vibrante, o primeiro do gênero na história. Aqui, o conhecimento da Grécia, do Egito e da Babilônia se encontrou, e a astronomia grega, com seu foco na geometria, foi turbinada pelos séculos de dados observacionais meticulosos dos babilônios. Neste ambiente, o código das estrelas seria submetido ao seu mais rigoroso interrogatório. Até então, foi em Alexandria, no século III, antes da Era Comum, que um astrônomo chamado Aristarco de Seimas propôs a ideia mais radical e profética de toda a antiguidade. Observando uma meia-lua, ele usou a geometria para raciocinar que, se o Sol estava iluminando exatamente metade da Lua, então o Sol, a Lua e a Terra deveriam formar um triângulo retângulo. Medindo o ângulo entre o Sol e a Lua a partir da Terra naquele momento, ele foi capaz de estimar as distâncias relativas entre os três corpos. Seus cálculos não foram precisos devido à dificuldade da medição, mas sua conclusão foi revolucionária. O Sol era imensamente maior que a Terra, e a partir dessa conclusão, ele deu um salto lógico de pura genialidade. Não fazia sentido que um corpo imenso como o Sol girasse em torno de um corpo muito menor como a Terra. Fazia muito mais sentido o contrário. Ele propôs, pela primeira vez na história de que temos registro, um modelo heliocêntrico, do Universal. Colocou o Sol no centro e a Terra agora apenas mais um planeta, girando em torno dele. Ele havia decifrado o segredo mais profundo do código, a verdadeira arquitetura do nosso sistema solar. Mais de 1700 anos antes de Copérnico. Mas o mundo não estava pronto para ouvir. A ideia de uma Terra em movimento contradizia não apenas o senso comum, mas também a física de Aristóteles, que era a base de todo o pensamento racional da época. Se a Terra se movesse, argumentavam os críticos, não deveríamos sentir um vento constante? Os objetos jogados para cima não deveriam cair para trás? E, o argumento mais forte de todos, por que não vemos as estrelas mudarem de posição? Ao longo do ano, um efeito conhecido como paralaxe estelar, Aristarco respondeu a este último ponto, sugerindo que as estrelas estavam infinitamente mais distantes do que qualquer um imaginava, tornando a paralaxe pequena demais para ser medida. Ele estava certo, mas sua teoria era especulativa demais, revolucionária demais. Ela foi rejeitada,
ridicularizada e, por fim, quase esquecida. A humanidade teve a chave do universo em suas mãos e a deixou cair. Em vez disso, a astronomia alexandrina seguiu um caminho diferente, um caminho que para Doc Selmont levaria a um beco sem saída de grande beleza e complexidade. O maior astrônomo da antiguidade, Hiparco do Niceia, que trabalhou no século II antes da Era Comum, personifica essa trajetória. Hiparco foi, acima de tudo, um observador meticuloso. Ele comparou suas observações com os antigos registros babilônicos e, ao fazê-lo, descobriu a precessão dos equinócios, o lento balanço do eixo da Terra ao longo de um ciclo de 26 mil anos. Ele criou o primeiro catálogo estelar abrangente, com as posições e o brilho de mais de 800 estrelas. Ele desenvolveu a trigonometria para auxiliar em seus cálculos. Mas quando se tratou de modelar o sistema solar, ele se deparou com as mesmas imprecisões do modelo de Aristóteles, para salvar as aparências e manter a Terra no centro. Hiparco desenvolveu novas e engenhosas ferramentas geométricas, o epiciclo e o excêntrico. No seu sistema, um planeta não girava diretamente em torno da Terra, mas se movia em um pequeno círculo, o epiciclo, cujo centro se movia em um círculo maior ao redor da Terra, o deferente. Era um mecanismo de engrenagens celestes. Este sistema, geocêntrico, complexo e engenhoso, foi levado à sua forma final e definitiva no século II da Era Comum, por Cláudio Ptolomeu, outro astrônomo que trabalhava em Alexandria. Sua obra monumental, o Almagesto, é a síntese de todo o conhecimento astronômico da antiguidade. Nele, Ptolomeu aperfeiçoou o sistema de epiciclos de Hiparco, adicionando ainda mais complexidade para fazer com que as previsões correspondessem perfeitamente às observações. O resultado foi uma obra-prima matemática. O modelo ptolomaico era tão poderoso e suas previsões tão precisas para a época, que ele se tornou o dogma inquestionável da astronomia. Ele explicava os movimentos retrógrados, as variações de brilho e as mudanças de velocidade dos planetas. Tudo isso mantendo a Terra confortavelmente no centro do universo. O código das estrelas havia sido totalmente decifrado, e a mensagem que ele continha era a de um cosmos feito para a humanidade. O Almagesto se tornou o texto astronômico padrão, copiado e estudado por mais de 1.400 anos por eruditos europeus e islâmicos, à luz da Biblioteca de Alexandria. No entanto, não brilharia para sempre. Com o declínio do Império Romano, a instabilidade política e a ascensão de novas ideologias, o grande centro do conhecimento começou a se apagar. A destruição final da biblioteca. Um processo gradual que culminou em séculos de negligência e conflitos simboliza o fim de uma era de investigação racional. Uma longa noite intelectual começou a descer sobre a Europa. O complexo, mas fundamentalmente correto modelo de Aristarco foi perdido para o Ocidente, enquanto o complexo, mas fundamentalmente errado, modelo de Ptolomeu foi preservado como a verdade absoluta. O que seria necessário para reacender a chama da descoberta? Quem ousaria, depois de mais de um milênio de estagnação, desafiar o universo perfeito de Ptolomeu e olhar para o céu noturno não através das lentes de Aristóteles, mas com Novos ou a semente da revolução plantada por Aristarco jazia adormecida, esperando o solo fértil de uma nova era para finalmente germinar. A luz do conhecimento, uma vez acesa em Alexandria, diminuiu até se tornar uma brasa vacilante. Com a queda de Roma e a fragmentação da Europa, uma longa noite intelectual se abateu sobre o continente. O grande modelo de Ptolomeu, com a Terra emissocentro, tornou-se um dogma, fundido com a teologia cristã para criar uma visão de mundo inquestionável e sagrada. O universo era um arranjo divino,
hierárquico e fechado. Desafiar o seu centro era desafiar o lugar da humanidade na criação e, por extensão, a autoridade da própria Igreja. Enquanto a Europa dormia sob este céu imóvel, as tábuas de argila da Babilônia e os papiros de Alexandria foram preservados e estudados no mundo islâmico, onde astrônomos como Al-Batani e Al-Tusi refinaram as medições de Ptolomeu, notando discrepâncias cada vez maiores, mas sem nunca dar o passo radical de destronar a Terra. A semente plantada por Aristarco continuava adormecida, esperando por um despertar. Esse despertar veio com o Renascimento, uma nova era de comércio, exploração e redescoberta do saber clássico varreu a Europa. E foi nesse solo fértil que um cônego polonês, um homem quieto e estudioso chamado Nicolau Copérnico, reacendeu a ideia perdida de Aristarco. Trabalhando por décadas em relativo isolamento, Copérnico ficou profundamente perturbado com a complexidade e a imprecisão do modelo de Ptolomeu. Ele o considerava um monstro. Em textos antigos, ele redescobriu a hipótese heliocêntrica e dedicou sua vida a dar-lhe uma base matemática rigorosa. Em sua obra-prima, Sobre as Revoluções das Esferas Celestes, publicada no ano de sua morte, em 1543, ele propôs um universo com o Sol em seu centro. Ele demonstrou que este modelo podia explicar o movimento retrógrado dos planetas de forma muito mais simples e elegante. Era apenas uma ilusão de ótica causada pela Terra em sua órbita mais rápida, ultrapassando os planetas mais lentos e distantes. A revolução de Copérnico foi, inicialmente, uma revolução matemática, uma tentativa de restaurar a harmonia geométrica que ele sentia que Ptolomeu havia perdido. A ideia de Copérnico, no entanto, ainda continha uma falha fundamental herdada dos gregos: a crença de que as órbitas celestes deveriam ser círculos perfeitos. Por causa disso, suas previsões não eram, na prática, muito mais precisas que as de Ptolomeu, e o modelo foi visto mais como uma curiosidade matemática do que como uma descrição física da realidade. Para que a revolução avançasse, ela precisava de dados, de observações mais precisas do que qualquer um já havia feito. Esses dados viriam do mais extravagante astrônomo da história, o nobre dinamarquês Tycho Brahe. Em seu observatório de última geração, Uraniborg, Tycho passou décadas mapeando o céu com uma precisão sem precedentes, criando um catálogo de estrelas e posições planetárias que era a inveja da Europa. Ironicamente, Tycho não era copernicano. Ele propôs seu próprio modelo híbrido, mas seus dados, sua herança para a posteridade, continham a chave para destruir o velho cosmos. Após a morte de Tycho, seu vasto tesouro de observações caiu nas mãos de seu assistente jovem e brilhante, mas atormentado alemão Johannes Kepler, místico e matemático. Kepler era um pitagórico de coração, obcecado em encontrar a harmonia divina no universo de Copérnico. Ele foi encarregado de resolver um problema específico: a órbita de Marte. O planeta vermelho se recusava a se encaixar em uma órbita circular perfeita. Por anos, Kepler lutou com os dados de Tycho, preenchendo centenas de páginas com cálculos exaustivos. Em um ponto, seu modelo circular estava errado por meros 8 minutos de arco, uma discrepância minúscula que astrônomos anteriores teriam ignorado. Mas Kepler confiava na precisão de Tycho. Ele sabia que a falha não estava nos dados, mas na premissa. Em um ato de humildade intelectual e desespero, ele abandonou o dogma de 2000 anos do movimento circular. Ele testou outra forma geométrica, a elipse, e, de repente, tudo se encaixou. Os dados e a teoria estavam em perfeita harmonia. Kepler havia descoberto as verdadeiras leis do movimento planetário. Os planetas não se moviam em círculos, mas em elipses, com o Sol
em um dos focos, o código das estrelas não era uma sinfonia de círculos perfeitos, mas uma dança elíptica, mais complexa e bela do que os gregos jamais haviam imaginado. As leis de Kepler forneciam a gramática do sistema heliocêntrico, mas a prova física e visível viria de um italiano impetuoso, Galileu Galilei. Em 1609, Galileu ouviu falar de uma nova invenção, o telescópio, e construiu o seu próprio. Ao apontá-lo para os céus, ele destruiu o velho universo de Aristóteles para sempre. Ele viu que a Lua não era uma esfera perfeita, mas coberta de montanhas e crateras. Ele viu que Júpiter tinha suas próprias luas, provando que nem tudo girava em torno da Terra. Ele observou as fases de Vênus, que mudavam de uma forma que só era possível se Vênus girasse em torno do Sol, e não da Terra. E ele viu que a Via Láctea era composta por um número incontável de estrelas individuais, despedaçando a ideia de uma única esfera estelar. Suas descobertas, publicadas em seu livro O Mensageiro das Estrelas, causaram uma comoção. O que, para Kepler, eram equações matemáticas, para Galileu, tornaram-se fatos observáveis. Só a defesa do heliocentrismo o colocou em conflito direto com a Igreja Católica, culminando em seu famoso julgamento e prisão domiciliar. Ele foi forçado a abjurar, mas a semente da dúvida havia sido plantada de forma indelével. A terra havia sido movida. Nossa longa jornada chega, assim, não a um fim, mas a um novo começo. Começamos com nossos ancestrais vendo deuses e mitos na tapeçaria da noite. Vimos os babilônios decifrarem uma linguagem de presságios e os egípcios lerem um mapa para a eternidade. Vimos os gregos imporem uma ordem geométrica, aprisionando o cosmos em esferas perfeitas, um belo erro que durou milênios. Vimos o despertar, a revolução que, peica por peica, desmontou o céu antigo e revelou a verdadeira arquitetura do nosso lar cósmico. O código secreto das estrelas nunca foi uma mensagem única. Ele sempre foi um espelho, refletindo a evolução de nossa própria consciência e nossa capacidade de fazer perguntas cada vez mais profundas. Hoje nossos telescópios perscrutam galáxias a bilhões de anos-luz de distância e analisam a luz de mundos que orbitam outras estrelas. O texto do céu se expandiu, revelando uma história muito mais vasta e complexa do que qualquer um de nossos antepassados poderia ter sonhado. E nós, herdeiros de todos que já olharam para cima com admiração, continuamos a busca. Maior segredo que as estrelas guardam é este, que o desejo de decifrá-las é, talvez, a mais nobre expressão do espírito humano.